estamos no programa Tudo pela Graça e você está conosco. Que felicidade, que bom é ter você toda a tarde de sábado aqui participando desse programa. Hoje nós temos o cantor Jonas Alves. Ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, com uma história de vida, de sucesso, de vitórias e de dependência de Deus. Neste programa também está o pastor Mateus Valente, que faz parte do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, com uma história maravilhosa de serviço ao nosso Deus, de louvor, pregação e vivência do Evangelho. Fique conosco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Esperando fiquei, procurando um socorro, céu escuro sem esperança. Mas eu sei que existe um Deus que trabalha pelos seus, que me entende e me atende com a palavra. Deus muda toda história. Deus pode mudar minha vida, Deus pode sarar minhas feridas, Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode mudar minha história, Deus pode apagar da minha memória tudo aquilo que me fez sofrer. Deus fará o impossível acontecer. Mas eu sei que existe um Deus que trabalha pelos seus, que me entende e me atende com a palavra. Deus muda toda história. Muda toda história. Deus pode mudar minha vida, Deus pode sarar minhas feridas, Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode mudar minha história, Deus pode apagar da minha memória tudo aquilo que me fez sofrer. Deus fará o impossível acontecer. Ele abre fonte no meio do deserto. Ele faz o cego ver e o coxo andar. Deus pode mudar, Deus pode mudar minha vida, Deus pode sarar minhas feridas, Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode mudar minha história, Deus pode apagar da minha memória tudo aquilo que me fez sofrer. Deus fará o impossível
impossível acontecer. Deus fará o impossível acontecer. Tudo pela graça de Deus. Pela graça agora no seu lar, todo sábado às 14 horas, por aí, para um pouco mais, um pouco menos, mas nós estamos chegando sempre às 14 horas por volta delas. E hoje tem aqui a presença do pastor Matheus Valente. Ele é mais conhecido como Valente, né? Isso aí. Você já provou que é valente mesmo? Mordeu alguém alguma vez? Eu sou Né? bem tranquilo. Tenho medo até de barata, né? Tem- Se ela for muito grande, De barata entendeu? você não pode ter medo, não. É. Né? Mas com essa valentia toda, pelo menos o cangote, Mas da sua, assusta, o assusta. cangote da sua esposa já É, mordeu. não, já. com certeza. Tem uma filhinha, já garanti. Tá certo. Mas, Matheus Valente, é um privilégio ter você aqui conosco, né? Você fez a formação teológica num seminário da Igreja Evangélica Quadrangular, né? E já é pastor ordenado há 6 anos, um pouco mais que isso, né? Isso, 6 anos. 6 anos, né? E você atua em uma igreja sozinho ou com mais alguém? Eu, na verdade, eu não sou pastor local. Local. Faço parte do grupo de pastores, né? Sim. E a área que a gente atua mais, eu e minha esposa, é a área da juventude. Então, nós pastoreamos os jovens. Mas você coordena o chamado Movimento Unidade Rio. O que é isso? O Movimento de Unidade Rio é o ajuntamento de pastores e líderes de jovens e adolescentes de todo o estado. E aí nós dividimos por região. Zona Sul, é região da Zona Sul, Zona Norte, Baixada. Como eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu sou um dos coordenadores da região da Zona Oeste. Isso envolve todas as nações? E todas as denominações. Todas as denominações, Nosso né? lema principal é nunca falar mal da denominação de ninguém. Então a gente entende... Eu vou acabar falando mal da sua também. com certeza. Não fala dele e não fala da minha. É. Então, esse trabalho já envolve hoje mais de 100 igrejas. Muito mais. Só na Zona Oeste nós somos mais de 100. Só na Hoje Zona nós tivemos um evento agora no início do ano que envolvemos aí 500 líderes de todo o estado. Então a gente tem bastante gente. Interessante. A Zona Oeste é, sem dúvida alguma, a área mais sofrida do Rio de Janeiro, né? Mas é interessante como a graça de Deus abunda, se multiplica nos ambientes de maior nível de dificuldade, né? Sim, se for acompanhar o avanço da igreja, é natural. Quanto maior a pressão, tanto social, questão de crime e diversos outros aspectos, a igreja sempre avança no meio da dificuldade, né? Onde o pessoal entende que tem a necessidade e pode buscar. Ela está aí para isso. Esperança em Jesus. Ela está aí para isso. Em 2006 foi realizado, 2026 será realizado Isso. um evento aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, Isso. envolvendo todas elas ou só a sua região? Não, é todo o estado. Todo o Na estado. verdade, é o SDA. O SDA é a Semana do Avivamento. Acontece no Brasil e em alguns países. E aí, Certo. aqui no Rio de Janeiro, nós vamos fazer o encerramento, que o SDA é de segunda a sábado, é a semana Sim. inteira. As igrejas se reunindo em algumas igrejas para junto cultuarmos Mas o do nome do estado Senhor. todo ou só do O estado antigo inteiro. estado da Guanabara? Não, todo o Não, estado. Estado do Rio de Janeiro todo. Isso, gente, nós vamos ter a semana e no sábado nós vamos estar encerrando o SDA no Maracanãzinho, com toda a juventude, mais de 10 mil jovens, e eu tenho certeza que Muito 2026 bom. vai ficar marcado na nossa história. Você também faz parte da diretoria, do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Isso. O que é isso para você? O diretório são os pastores que representam a SBB, né, Sociedade Bíblica do Brasil, nas igrejas e nos eventos. E o nosso papel, quanto pastores, é participar de toda a tradução da Bíblia e todos os novos lançamentos. Nós nos reunimos antes Na verdade, de lançar. no Brasil, ela é uma discutimos. filial, né? Porque ela é origem inglesa, né? Isso. A nossa sede aqui no Brasil fica na rua Buenos Aires, Buenos Aires, né? aqui no centro do Rio. Ela é a maior do mundo, né? Isso. Em produção de Bíblias. Aliás, em termos de produção de Bíblias, hoje o Brasil está muito bem servido. O mundo está muito bem servido, né? Sim. A quantidade de Bíblias que se publica é uma coisa Nós fantástica. passamos agora da marca de 200 milhões de Bíblias produzidas aqui no Brasil. Então, 200 milhões de 200 Bíblias milhões. produzidas no Brasil. Isso. Maravilha. Quando foi que você sentiu o chamado para o ministério? Eu sou filho de pastores assembleanos desde que eu nasci, né? Então eu nunca vivi a vida sem ter um pai cristão e uma mãe cristã. Então eu sempre tive em casa os exemplos, sempre vi meu pai pregando, sempre vi meu pai pastoreando e cuidando. Hoje eu moro em Bangu, mas a minha origem é numa comunidade aqui no centro do Rio. Então era uma igreja muito carente na época.
E eu sempre vi meu pai indo para vigília, fazendo antigo ponto de pregação, que hoje é pouco visto nas igrejas, carregando caixa de som. E por ter em casa uma referência e ver o que é a vida de Cristo, o que é um homem cristão num casamento e cuidando dos seus filhos, desde então eu senti esse chamado. E aí E eu você aceitei hoje, ele. inclusive, você coordena a Zona Oeste, né? Sou Que é coordenador. talvez a região com o maior número de igrejas evangélicas do Rio de Janeiro, né? Isso aí. E na Talvez Zona não, Oeste. com certeza. Com certeza. Com É a certeza. maior região, né, do estado, então automaticamente ela tem muita igreja boa, igreja relevante, dentro das comunidades também nos centros. Dentro das comunidades, o trabalho dentro das comunidades não é um trabalho fácil, Não é. mas existe consentimento, diríamos, das lideranças das comunidades em dar paz, sossego para os evangélicos, ou eles pressionam? Eles entendem, né, a religião evangélica, né, o cristianismo, ele é uma religião que sempre propaga a paz. Então, por exemplo, tem até histórias de algumas comunidades do Rio de Janeiro que os traficantes, eu tenho esse exemplo, que quando nós íamos para a igreja, os traficantes chamavam meu pai, arriavam um fuzil e pedia para ele orar. Era até complexo, né, ele orar pelos traficantes, mas eles pediam a bênção, meu pai orava Para fuzil de engasgar. não é pra morrer em paz, tô brincando. Então, tem muito disso. Eu tenho um sonho pessoal, doutor Heitor. Eu costumo, enquanto pastor de jovem, eu sempre falo pra minha juventude que o meu maior sonho é um dia entrar nessa rede social como Instagram e Facebook e ver um comunicado nas comunidades dizendo que os bailes foram cancelados porque os jovens aceitaram Jesus e não tem mais juventude para curtir. Esse é um sonho santo, né? É um sonho santo possível. Sim. Porque o evangelho é para isso mesmo, é modificar, é para transformar, para corrigir as anomalias todas que a sociedade, porventura, tem. Bem, a importância da Bíblia na vida da juventude atual. Hoje a juventude está sendo entupida de informações e de muita porcaria, muito lixo, né? O que nós podemos fazer para levar mais a Bíblia para essa gente? Que ideia você daria aqui para a Agathos Play? Então, doutor, eu acredito que foi como eu costumo dizer, né? Nunca foi tão fácil achar conteúdo sobre a Bíblia na internet. Hoje um jovem acessa o YouTube e vê uma matéria teológica e acha que é o teólogo. Só que o mesmo conselho que eu sempre dou para a juventude é o que Jesus disse, que nós pudéssemos ser santificados na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, eu acredito muito novos livros sendo publicados, eu acredito teologia de uma maneira mais clara e aplicável para a juventude. Hoje nós temos muitas pregações nas igrejas, que é muito bonita, é muito linda e tem base teológica, mas não são pregações aplicáveis, onde o jovem ele pode aplicar numa segunda-feira, numa terça-feira. Eu costumo dizer, a nossa vida não é só transformada na oração do domingo, mas é nas atitudes da Há uma segunda-feira de certa manhã. distância entre o que se prega e a realidade É da isso. vida É da isso. juventude, né? É isso, é muito distante, a gente não consegue ver pessoas que são exemplos, onde eu posso olhar e falar, não, o senhor é um exemplo a mim, eu quero seguir os seus passos. A gente não tem muito isso, a gente vê muitos escândalos, então eu acredito que o maior conselho que eu dou é aquilo, né? A nossa atitude fala muito mais do que as nossas palavras. Então, Com quando nós certeza. amamos a nossa Com esposa, certeza, cuidamos dos né? nossos filhos, nós estamos pregando o evangelho. A sociedade hoje está sofrendo muito e não vai diminuir o sofrimento. Pelo contrário, o que a Bíblia garante é que as coisas vão piorando progressivamente. Mas o fato de existir essa profecia, diríamos assim, não nos autoriza nem nos impõe a obrigação de arriar a guarda. Não, nós Sim. temos que trabalhar, servir e pregar e ensinar com o máximo de correção, porque os planos de Deus nós não conhecemos. Só sabemos que Ele tem planos que excedem muito as nossas ideias, mesmo as que são melhor intencionadas, Sim. no caso. Você é um pastor jovem e pastor de jovem. Você tem uma linguagem, você consegue falar para o jovem do jeito que ele lhe entenda, ou é igual a mim, que estou em 54 anos de pastor, que eu falo para o jovem não sabe nem do que eu estou falando. Eu acredito que é mais fácil, né? Quanto mais novos nós estamos vivendo a vida dos jovens, sabe quais são as pressões que eles estão sofrendo. Eu só tenho 28 anos, como o senhor falou, então é um pouco mais fácil comunicar. Mas a experiência dos mais velhos sempre vai ser primordial, né? É na multidão de conselhos que vai morar sempre a sabedoria. Sempre a sabedoria. Pastor Matheus Valente, da Ilan Church. Ilan Church. Ilan Church, né? Igreja Luz das Nações. Das Nações. Tem muitas igrejas espalhadas no Brasil hoje vou dizer, esse rito, dessa perspectiva de trabalho, né? Sim. Muita coisa. E cresceu muito nos últimos anos, né?
Sim, é muita pressão das igrejas dos Estados Unidos, né? São igrejas que são referências lá fora e a gente pega como exemplo em algumas coisas, tanto quanto ornamentação, cor, até questão de Música liturgia, também. música também. Mas é bom, né? Aprimora e o reino de Deus continua E avançando. o reino de Deus vai crescendo. Contra tudo e contra todos, mas vamos vencer. É isso aí, vamos pra cima. Matheus Valente, parabéns, muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe você, Tamo sua junto. família. E nesses 28 anos que você tem de vida, chegue a 280, já tá bom, Amém. tá? Vai lá, felicidade. Obrigado, Deus tá? abençoe. Tudo pela graça, volta já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, o nosso programa Tudo pela Graça, temos um bloco maravilhoso que é o bloco A Bíblia, Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é um amante da Bíblia por excelência. Na semana passada nós terminamos a jornada que cobre o Velho Testamento, que foi maravilhosa, né, Joaquim? Sim, foi uma senhor. coisa muito gostosa. Muito boa. Hoje nós começamos com o Novo Testamento, que é a fase final, que é a que diz respeito à história do cristianismo. Começa lá, né, com Mateus. A ordem, na verdade, nem é essa, né? A ordem é outra, mas nas Bíblias está consolidada assim, Mateus, Marcos, Lucas, etc. Vamos começar hoje com o primeiro livro do Novo Testamento e conhecer a história da vinda do Messias, o Filho de Deus. E daí até o final do livro estaremos juntos todos os sábados aqui com essa bênção da oratória e da palavra do Senhor, que é o pastor Joaquim de Paula Rosa. Vamos lá, meu irmão. É um privilégio, pastor Heitor, meu amigo, companheiro de jornada ministerial. Temos o mesmo tempo de ministério, 54 anos, caminhando agora para 55 anos de ministério pastoral, sendo que antes disso nós tivemos o nosso respectivo preparo. O pastor Heitor no Seminário Betel, que é um seminário extraordinário aqui no Rio de Janeiro, eu no Seminário do Sul, também aqui no Rio de Janeiro. E Deus permitiu que logo de início a nossa vida se entrosasse e começássemos a caminhar juntos. E eu me sinto muito feliz em poder estar aqui nessa emissora, particularmente nesse programa que é o carro-chefe da emissora, que é Tudo pela Graça, com esse passeio pela Bíblia, a Bíblia livro por livro. Bíblia, a própria palavra é plural, de biblion, que é singular. E a Bíblia que nós estamos seguindo, a Bíblia evangélica, são 66 livros, mas a Bíblia católica são mais 6 livros, 72, portanto, mas não há diferença. Esses 6 livros a mais na Igreja Católica são livros históricos, livros acessórios, livros que ilustram de alguma maneira os 66 que formam o cânon da Bíblia. E nós estamos muito felizes em fazer esse passeio pela Bíblia, livro por livro, desde Gênesis até Apocalipse, porque cada livro apresenta a pessoa de Jesus Cristo por um prisma. Jesus liga tudo, ele conecta tudo, ele está desde Gênesis, como aquele que pisará a cabeça da serpente, até lá no livro de Apocalipse, quando ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra. E nesse passeio a gente vê a humanidade em todas as gradações, em todos os níveis, em todas as suas nuances, tanto dos píncaros das montanhas de sucesso, quanto lá no fundo dos vales do pecado, da perdição, da degradação humana. Então passear pela Bíblia livro por livro é algo assim especial. O Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como a gente fala, trata da vinda de Jesus, de que ele viria para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O Novo Testamento que estamos começando agora, ou o Segundo Testamento, ele trata da chegada do rei, do estabelecimento do reino, da vitória de Cristo na cruz do Calvário, da ressurreição dele, do andar durante aí quase 40 dias com seus discípulos, de ascender aos céus, assentar-se à direita do Pai, de onde vai voltar para julgar vivos e mortos e estabelecer o novo céu e a nova terra. Hoje nós estamos começando com o primeiro livro dos 27 do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Como bem falou o pastor Heitor, ele não é o primeiro, mas no cânon da arrumação da Bíblia, ele aparece como primeiro. Mateus é o 40º livro, portanto, dessa biblioteca maravilhosa que é a Bíblia, e é o livro do rei. 28 capítulos,
1071 versículos, leva-se 2 horas para uma leitura corrida, sem parar para meditar nesse livro. Um bom leitor. E foi escrito lá pelo ano 58, depois da chegada de Cristo aqui. Cristo já tinha ascendido aos céus, e esse livro então foi escrito por um homem altamente preparado para fazê-lo, por isso que ele era judeu, conhecia toda a história, a vida, os costumes judaicos, mas trabalhando para o Império Romano como um coletor de impostos. Aliás, aqui na Terra, você e eu, a menos que sejamos dedicados ao pastorado integral, ao ministério integral, nós lidamos com os 2 reinos, o reino de Deus, que é o nosso principal, de onde nós olhamos tudo, e o reino de César, onde nós estamos vivendo, e no reino de Deus precisamos do poder e da vida do Espírito Santo, e no reino de César a gente precisa de dinheiro, seja lá qual for a moeda com que as transações humanas sejam feitas. Você não vive aqui no reino de César, no reino dos homens, sem os recursos pecuniários, sem os recursos financeiros. Mateus, portanto, entendia, e muito bem, dos 2 reinos. Ele era bom tanto no reino de Deus, quanto também no reino de César, por isso que um homem rico, na casa de quem Jesus muitas vezes teve o seu alimento. Esse livro, escrito por Mateus, que era publicano porque trabalhava para o Império Romano, por isso mal visto pelos seus concidadãos judeus. Esse livro foi escrito por ele no ano 58 de Jerusalém e dirigido aos judeus. Esse livro não foi escrito para os judeus, é o primeiro dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Esses 4 evangelhos não tratam de pessoas diferentes. Todos os 4 tratam da pessoa de Jesus. Jesus é o centro, olhado por 4 perspectivas diferentes. Então, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, quando vamos tratar dos outros 3 em outro programa, a gente tem uma ideia panorâmica da pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse livro abrange um período de 34 anos, que é exatamente o ministério de Jesus aqui na Terra, e ele tem como tema central o rei messiânico, aquele que iria estabelecer a igreja de Cristo aqui na Terra e o reino de Deus aqui na Terra. O verso-chave desse livro está no momento mais crucial da vida de Jesus, quando ele estava pregado naquela cruz do Calvário, onde ele morreu pelos seus pecados e meus, quando ele estava pregado ali não por nada de errado que ele tivesse feito, mas por causa da maldade no coração do ser humano, da injustiça que a justiça da época cometeu contra ele, para sinalizar bem o que ele deveria fazer, foi mandado colocar no cimo da cruz, no alto da cruz, essa inscrição: Este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. Rei dos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Foi colocado ali como uma espécie de zombaria, para dizer que aquele rei, que se dizia todo-poderoso, estava ali sendo crucificado por um rei terreno que lavou as mãos para que não lhe desse a libertação, e nem poderia porque era messiânico. A palavra-chave desse evangelho de Mateus é reino, que aparece 50 vezes. E Jesus é visto nesse livro como o rei messiânico, o renovo justo. E as pessoas principais desse evangelho são a pessoa de Jesus Cristo e os seus 12 apóstolos, especialmente os 12. Depois vieram mais 60, depois vieram mais 120, depois vieram mais 500, depois vieram milhares e milhões que somos hoje pregando a palavra de Deus. Então, nesse livro, em que Jesus é o monarca messiânico, onde ele é o ramo da videira, onde ele, Jesus, é o ramo justo, nós, os seres humanos, somos vistos aqui nos submetendo à realeza desse rei, encantando-nos com ele e seguindo Jesus como nosso rei, o nosso salvador, aquele que comanda a nossa vida, aquele que é o dono de todos os universos, de todos os céus, de toda a terra, e seguindo como seguiram aqueles primeiros discípulos dele, a começar dos primeiros que ele chamou. Um aqui, outro ali, outro acolá, 3, daí a pouco 12, daí a pouco 120, daí a pouco 500, e durante aquele trabalho dele de 3 anos e meio, milhares de pessoas se juntaram a ele porque ouvir-lhe a palavra,
O modo como ele falava, a autoridade como ele falava, a beleza com que ele falava, o carinho dele, o cuidado dele com pessoas, fazia com que multidões e mais multidões o seguissem. Então vale a pena hoje, nesse momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, se você como eu, pastor Heitor, e nós que formamos aqui essa emissora, somos dele, vale a pena que você também seja, aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo nele o Rei dos Reis, reconhecendo nele aquele que morreu na cruz para salvar de nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, quando as mulheres foram ao túmulo para ali terminar todo o trabalho de sepultamento, ele não estava mais lá, porque Deus o Pai o tirou de lá, ele retomou a vida dele, ele dissera que ele tinha poder para dar a vida e retomá-la, e ele estava fora dali e andou ainda com seus discípulos durante muitos dias, depois de uma maneira maravilhosa, subiu miraculosamente na frente deles e foi para a direita do Pai, de onde ele vai voltar para buscar você e a mim, que o temos como nosso Rei, nosso Salvador, nosso líder. Então, para nós que estamos hoje, neste sábado, participando deste programa, que estamos firmes na fé, que estamos seguindo a Jesus, que estamos fazendo aquilo que ele mandou no final deste evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura, que nós sejamos firmes e constantes nessa obra. E se você que está ouvindo aqui essa palavra, que está vendo esse programa, está afastado, está distante, desanimou, está frio, peça ao Espírito Santo para encher o seu coração com o poder de Deus, aquele mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, e use você de uma maneira maravilhosa, como Paulo aconselha lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, para todos os irmãos, para todo o corpo de Cristo, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele nos abençoe, abençoe a vida daqueles que somos ativos e, sobretudo, dê vida nova àqueles que porventura estejam desanimados, para que todos estejamos seguindo o Rei Jesus, aqui na terra, até que estejamos no reino dele no futuro, quando ele o estabelecer. Que Deus nos abençoe, Deus dê a todos um bom final de semana, uma nova semana que vem por aí afora e um novo programa no próximo sábado. Obrigado, pastor Joaquim. Privilégio ter o irmão discorrendo sobre esses livros. E agora, neste sábado, começamos com a segunda etapa, né? Um novo testamento, uma nova ordem, um novo princípio, um novo tudo. E é o testamento que nos arrola, diríamos assim, como filhos do Deus eterno. Muito obrigado. Voltamos já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Pai, eu vim aqui só pra te dizer tudo que está em mim. Quero te falar, mas como expressar tudo que sinto, Deus? O meu coração arde sem parar, não consigo controlar tudo que há em mim. Quero te entregar, Pai, eu sou teu. Aos teus pés está, contigo caminhar, tudo te entregarei. A ti eu entrego
todos meus dias, Senhor. Todos meus planos são pra te adorar, são pra te adorar, e não importa o que enfrentar, confiarei. Tu és fiel e justo, Senhor, o meu Pai de amor, te adorarei. Tudo que há em mim, quero te entregar. E Pai, eu sou teu. Aos teus pés está, contigo caminhar. Tudo te entregarei, a ti eu todos meus dias, Senhor. Todos meus planos são pra te adorar, são pra te adorar, e não importa o que enfrentar, confiarei. Te adorarei. Tudo que há em mim, vou te entregar. Eu sou teu, tu és meu. Há em mim, vou te entregar. Eu sou teu, tu és meu. A ti eu entrego todos meus dias, Senhor. Todos meus planos são pra te adorar, são pra te adorar, e não importa o que enfrentar, confiarei. Tu és fiel e justo, Senhor, o meu Pai de amor, te adorarei. Tudo pela graça de Deus. Olá, tudo pela graça? Recebe hoje aqui o cantor Jonas Alves. Uma coisa interessante, quando eu olhei aqui a sua ficha, você veio lá da John Pearson. Isso. John Pearson, uma pessoa. É, a terra capital. maravilhosa. Você gosta de lá? Tem ido lá? Amo. Tem ido lá? Todo ano. Eu gosto muito daquela cidade. Uma cidade tranquila, custo de vida baixo, um clima maravilhoso, umas praias extraordinárias, né? Dá umas mortezinhas por aí, mas é coisa normal, né? No Brasil atualmente, em qualquer lugar. Né? Só. É pouca coisa, né? Não, pior é aqui, né? O estado do Rio de Janeiro é que está complicado, né? A minha cidade, então, um dos melhores negócios da minha cidade atualmente é você abrir uma funerária. Mas tá uma beleza, é um faturamento garantido. Estou até pensando em investir nessa área, né? Mas é uma pessoa, sinceramente, muito boa. Gostei muito lá, fui várias vezes, dando aula, inclusive.
Lá tem uns frutos do mar também bom. Muito. Um restaurante de frutos do mar é uma coisa maravilhosa. Você veio para cá com quantos anos? Eu vim faz 3 anos. 3 anos, rapaz. 3 anos E já veio apenas. agora recentemente. É, Já era evangélico lá? já. Já. Sim. Tá. Você, cantor e compositor. Isso. Você canta de outros ou só as suas composições? Assim, canto também de Também, outros né? cantores, né? As nossas agendas é muito em igrejas, Certo. então a gente sempre inclui a minha música e também as músicas dos demais, né? Mas você começou mesmo tocando bateria. Eu comecei tocando bateria, Jovem, muito criança. muito criança, é? Me apaixonei por bateria. Assim, quando você nasce dentro da igreja, né? Você começa a aprender um pouco de tudo. De tudo. E eu comecei na bateria. E eu comecei a tocar até para um rapaz dentro da igreja. E teve uma vez que eu fui inventar de cantar e nunca mais parei. Não, mas continua tocando bateria? Hã? Bateria Hoje eu estou enferrujado. Está enferrujado, né? É. Bateria é um instrumento maravilhoso, que você, enquanto você toca, você faz educação física, faz tudo mais, bota as juntas Faz todas exercício. no exercício físico, porque né, é um esforço fabuloso, né? Esforço fabuloso. Que relação, o que você conta para nós sobre a Raquel Melo? A Raquel Melo, ela foi uma peça fundamental aqui na minha trajetória quando eu cheguei aqui no Rio, porque quando eu cheguei aqui no Rio, a gente não tinha ninguém. A gente simplesmente obedeceu à voz do Senhor, dizendo que iria fechar todas as portas e ia nos levar para outro lugar, e Deus nos direcionou para o Rio de Janeiro. E quando chegamos aqui, sem conhecer ninguém, sem saber onde é que ia morar, como ia fazer, foi num dos momentos desses que a gente conheceu a Raquel Melo. E ela deu aqueles primeiros passos. Vamos estar junto aqui. Começou a me apresentar algumas igrejas. E daí eu caminhei. Né? Foi um ombro ideal naquela hora, não foi? Alguém Perfeito. que Deus levantou. Que Deus levantou para ajudar você. Você faz parte da Advec de Niterói, na Assembleia de Deus de Glória em Cristo, não é isso? Isso. De Niterói, né? Dela pelo pastor Marquinhos Menezes e Lilian de Azevedo. Isso. A Lilian é a esposa dele? Isso. É a esposa dele, né? O que significa para você a música Deus Pode Mudar e Sublime Amor? As músicas e Sublime Amor. Então, essa música Deus Pode Mudar, ela tem um significado muito grande para mim, porque há quase 10 anos atrás, em um momento difícil, eu saí para caminhar e quando eu estava caminhando, eu fiz uma oração pedindo para que Deus mudasse a minha vida, que Ele mudasse a minha história, que Ele apagasse da minha memória tudo aquilo que me fazia sofrer, todas as dificuldades. E quando eu voltei dessa caminhada, eu peguei o violão e escrevi essa música. E depois de 9 anos eu lancei ela. E foi o meu primeiro single, aonde eu pude testemunhar as mudanças que Deus fez na minha vida, Então, na minha casa. ela é uma música que conta da história das Isso. transformações na sua vida. Isso. Na sua vida, né? Isso é importantíssimo. Jonas, sua história começa com uma palavra profética, né? Isso. Essa palavra profética veio de quem? Você lembra? Lembro, a gente estava servindo na igreja, lá em João Pessoa, e veio um pastor do Ministério Diante do Trono. Ele é do grupo de intercessão, e nem eu conhecia ele, nem ele me conhecia, e no momento da ministração, ele me deu uma mensagem: seu tempo aqui está acabando, e Deus irá levar você para outros lugares, mas você vai sair daqui primeiro para ir para um lugar para ser tratado, preparado, para que você possa sair daqui da sua cidade. E do jeito que Deus falou através dele, aconteceu. A gente foi para uma igreja, foi tratado, servimos na igreja mais de 10 anos, na mesma igreja como ministro de louvor. E logo após isso, durante a pandemia, Deus falou: chegou o momento, vou fechar todas as portas e vou levar vocês para um lugar que vocês nunca imaginariam. E foi nesse negócio que viemos para cá, parar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Na capital da confusão do mundo, né? Mas o Nordeste, você Paraíba é uma cidade, é um estado bom, um estado diferenciado, que é um povo espetacular. Tá? Aliás, o povo nordestino é muito bom, não é só João Pessoa. Eu conheço o Brasil. Nordestino em si. O nordestino é muito bom,
convivência, um coração extraordinário. Mas o evangelho lá, ele está seguindo um ritmo de crescendo, ou ele está no mesmo nível aqui da região sudeste, ou ele está melhor do que aqui? Ele tem crescido muito, né? Na verdade, quando acharam que a igreja ia parar ou alguns lugares não haveria crescimento, Deus tem nos surpreendido. Eu sempre estou lá no Nordeste, mesmo morando aqui, né? Inclusive, mês que vem eu estou indo para lá, cumprir agendas, aproveitar e passar um tempo com a família. Comer uma lagosta, né? Se possível, né? Camarão. Camarão. E uma carne de sol, né? Que é... A carne de sol, você gosta de carne de sol? Nordestino tem que gostar, né? Mas você sabe como é que aquilo é feito, sabe? Eu sei como é que é preparado. Com aquele preparo do sal. Pendurado lá para o sol e os urubus em cima durante também. alguns dias. Os urubus passando por lá, dando uma olhadinha. Eu vou dar uma chegadinha aqui também. Né? Eu comi carne de sol, mas olha, hoje eu já não comeria. Preferiria lagosta. Bode nem pensar. Não venha com bode do meu lado, não, porque não levam, não tem simpatia, coitadinho. Mas uma carne de sol com a macaxeira. Que aqui falam aipim, né? Aipim é a mesma coisa. Macaxeira é aipim, né? Porque, na verdade, não é mandioca. A mandioca com cocó se faz farinha, é outra coisa. Da mesma família, mas é uma outra planta, né? Outra planta, né? Mas a carne de sol desce bem. Desce bem. Sobretudo, não se lembrando de como ela é feita. Você tem um episódio aí na UTI com seu pai. Isso aí tocou na sua vida? Tocou muito. Isso foi em 2023. Eu estava aqui no Rio, cumprindo agendas na região dos Lagos, e meu pai foi participar de uma cirurgia de vesícula. E durante a cirurgia, ele não ficou legal, e minha mãe me manda a foto do meu pai. E quando ela me mandou a foto, eu gritei dentro do hotel, dizendo assim: Deus, nos leva a João Pessoa. Eu preciso ver meu pai. E nisso aconteceu um episódio que a minha sogra caiu no mesmo período. Foi Deus preparando para que a gente pudesse ir. Deus ele providenciou até as passagens, fomos para João Pessoa. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu fui visitar o meu pai. Continua daqui? Continua. E no período quando eu cheguei lá, que fui visitar meu pai, no dia seguinte ele desce para a UTI. Ele estava no quarto e foi para a UTI. E quando ele estava na UTI, Deus falou comigo: pregue para o seu pai. Porque meu pai fazia mais de 25 anos que estava afastado. E eu tive uma história com meu pai, que ele saía para beber, eu ia buscar ele na mesa de bar, levava para casa, e assim, orávamos muito pela conversão dele. E nisso Deus começou a trabalhar. Preguei para o meu pai, ele se reconciliou, e durante 30 dias ficamos na UTI com meu pai, e perto já dele falecer, ele chegou a falecer. Eu tive a oportunidade de poder cantar dentro da UTI, e na hora que eu estava cantando na UTI, eu cantei Bondade de Deus e cantei essa música, Deus Pode Mudar, profetizando pela vida do meu pai. Só que quando eu terminei, eu fiz uma oração, a oração que ninguém quer fazer: seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não tem outro jeito, né? Não tem. Não tem outro jeito. E com 2 dias, Deus recolheu meu pai. E essa música, ela fez o significado, porque a mudança que eu canto nessa música não é só o mudar de vida material. Não, eu sei. E sim a mudança de vida daqui para a eternidade. E essa mudança aconteceu na vida do meu pai. Que verdadeiramente significa, né? A única. Exato. Olha, foi um privilégio ter você aqui, uma história tão bonita de vida e uma certeza de que Deus vai realizar muitas coisas através de você. Amém. E com essa voz maravilhosa que ele tem. Tá? Amém. Quando for ao Nordeste, dá um abraço em todos os paraibanos. Tá? Eles não lembram de mim, mas eu lembro deles. Obrigado, obrigado. Tudo pela graça, volta já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Ok, tudo pela graça, chegou o momento sublime do Li Gostei. Sublime porque eu acho que é sublime e está acabado, né? E o Henrique também concorda comigo, não concorda? Em gênero é melhor liberal. concordar do que sem concordar. Né? Concordado.
Mas a gente vai encontrando frases aqui que mexem com a gente. É verdade. Rebuscam a nossa mente, faz com que lembremos de outras coisas. Porque nós somos homens de leitura, né? Eu É leio o verdade. tempo todo, eu sou devorador de livros e gosto dessas expressões. Pessoas simples, até autores que nem são notáveis, mas dizem coisas que são emblemáticas, que chocam a gente. Puxa vida, de onde saiu verdade, isso, né? é A gente verdade. pensa que saiu da cabeça dele, mas a cabeça das pessoas é apenas uma ponte, né? As coisas saem de algum lugar, atravessam pela cabeça das pessoas e chegam na nossa. É verdade, é verdade. Eu não sei se isso vale a pena, mas pelo menos eu disse, está acabado, né? Vamos lá. As frases de hoje. Ali. Ser homem é ser responsável, é sentir que se carrega o mundo inteiro sobre os ombros. Antoine Saint-Exupéry. Ei, Antoine. É o homem que escreveu O Pequeno Príncipe, não é? E é ser responsável, né? Eu gosto muito do étimo do termo responsável, porque é a habilidade de responder. A habilidade de responder. E a gente tem que ter essa capacidade de responder, principalmente às demandas contemporâneas. E são muitas e crescentes. É. E cada vez mais desafiadoras, né? Então, ser homem é ser responsável voluntariamente ou forçosamente. A gente aprende ou vai aprender. Ou vão nos ensinar na marra, né? Vão nos ensinar A na vida marra. vai nos ensinar. verdade. É lamentável quando nós tenhamos que aprender por força das surras levadas na existência. É lamentável. Mas tem gente que só aprende mesmo assim. Que coisa, né? E a Bíblia sabe tanto que ela muitas vezes fala para não reter a vara, às vezes, de algumas situações, porque tem que fustigar. Tem que Porque tem fustigar. gente que só vai aprender Só assim. vai na marra. É verdade. Só vai na marra. Com o animal é até razoável, dependendo dos animais, especialmente felinos, etc. Eles aprendem sim, mas aprendem quando ele avalia o quanto vai doer se eles não aprenderem, né? Mas o ser humano chega nessa situação. Que coisa Ele acaba complicada. obedecendo, acaba se submetendo por medo. Mas para aí, nós somos racionais, não precisaríamos disso, né? Não precisaríamos disso, né? Futuro do pretérito. Do pretérito. Mas, lamentavelmente, o pecado fez com que a gente precise, porque a gente é aquilo que Deus fala tanto em Israel, de dura cerviz, não é? Pescoço duro. Pescoço duro. Eu Não, falo com as não olha para o lado e nem... Falo com as minhazinhas lá, mostro pra ela, falo, sabe o que é dura cerviz? E faço assim, ó, baixa o pescoço, que você não dura cerviz, não. E não fique travado, não. Não né? pode, não é pode. terrível quem tem o pescoço duro por força de um acidente, etc. Mas as pessoas são assim. São Elas assim. olham para um lado só, achando que aquilo ali é o domínio delas, é o que lhes pertence, e é o que é certo, o que é bom e está acabado. E é melhor aprender a responsabilidade gentilmente do que forçosamente. Porque aprende. Aprende. Ou não, e vai sofrer muito mais. É verdade. Mas temos outra. A maior parte das nossas opiniões é herdada e não examinada. Opiniões herdadas e não examinadas. Coisa, né? Ou seja, coisa dos outros. É verdade. E fruto de quem nós somos, né? David Hume. Herdada de casa, herdada da escola, herdada da televisão, herdada das mídias eletrônicas, herdada do Instagram. Hoje em dia, hoje é o universo dos influencers. Sendo que, quando eu falo sobre influencer, pastor Heitor, eu até não pego tão forte em relação aos influencers, porque influência a gente sempre teve. Sempre teve. Do pai, da mãe, da igreja, do chinelo havaiana da mãe que voava às vezes era na uma cabeça, beleza. que era uma Não, beleza. O tamanco era melhor ainda. Alguns até do cinto do pai. Do pai. Não é? Não tô dizendo Tamanco que- voador, lembro Não dele. estou dizendo que é certo ou errado, mas tinha influência. A questão agora é quem nos influencia, que quem nos influencia não tem muito a influenciar. Esses influencers que se conhece aí, que competência eles têm? É verdade. São pessoas rasas. Rasas. O que elas dizem, qualquer pessoa diria, desde que fosse ruim. Né? As pessoas são, às vezes, tão ruins, tão fracas, tão incompetentes, que elas se tornam notáveis pelas bobagens que dizem. E muita gente acaba ecoando isso, só porque às vezes gosta, se afeiçoa nesse universo de hoje em dia. E precisamos aprender que quem não reflete, repete. Repete. E as pessoas, elas não refletem sobre aquilo que vem sobre elas de influência e acabam repetindo aquilo. Às vezes até num Guaraná, num refrigerante, né? Exatamente. Mas olha só, se deixarem influenciar e motivar e crescer em função de ideias boas, de qualidade, custa alto, custa caro. Exige mudança, existe que nos ajustemos a um modo de pensar superior. Então, dar atenção e escolher
esses influencers como sendo os guias desse tempo, é muito confortável. Ou seja, não tem nada para fazer, é só continuar na mesma. Se a gente não pensa, alguém pensa por nós, né? E quem pensa, via de regra, ainda que a gente, quando mais maduro, a gente tenha menos certezas, mas as certezas se tornam mais profundas. Uma pessoa que pensa, ela vai avaliando o que é certeza e o que é opinião, o que é adequado e inadequado. E à medida que ela vai passando 30, 40, 50, uma pessoa que reflete talvez tenha menos opiniões e certezas, mas as certezas que tem, elas vão se tornar mais profundas. Interessante. Eu tenho um tempão, sou aposentado como professor, lecionei muito no Brasil inteiro, inclusive, e tem ex-alunos meus que têm prazer em conversar comigo e dizer, eu fui seu aluno, eu gerei uma influência, mas não gerei influência com bobagem, gerei influência com conteúdo, com experiência de vida, etc. Mas enquanto eu gerava essa influência, eu também crescia. Sim, sim. É impossível você transmitir coisas boas sem que fique resíduos dessas boas coisas em você. O processo de ensino-aprendizagem, né? É lindo. O professor, enquanto ele ensina, ele vai aprendendo e vai se tornando esse círculo virtuoso tão bom. É como eu lembro muito do círculo virtuoso em Hebreus 12, quando diz, olhando para Jesus, autor e consumador. A fé começa nele e termina nele, vem dele. Mas vai robustecendo. Vai então, crescendo. O ensino-aprendizagem também é assim. A gente ensina, aprende, vai ensinar de novo a mesma coisa, mas é diferente. É Heráclito, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Então, não, o ensinamento não é o mesmo, esse programa não é o mesmo, essa conversa não é a mesma, porque a gente vai aprendendo mais e mais. E a coisa é tão maravilhosa que a gente vê. A gente conhece os escritores da Bíblia, Paulo, não tem melhor. O cara era um sábio, né? Escrevia maravilhosamente bem. Mas fomos fazer uma síntese, sistematizar os ensinamentos dos grandes homens do reino de Deus, né? Do passado, disseram coisas mais maravilhosas do que Paulo. Que coisa, e quantas? Né? Que coisa, porque estavam na fonte, né? A fonte é infinita. Você imagina, a gente conversa, a gente lê e gosta, compartilha, ouve de um de outro, e há uma fonte disso tudo que é Deus, inesgotável. Aí você vê Paulo, vê os antecessores, vê os sucessores, quanto conhecimento e quanta coisa boa. É impossível sintetizar isso tudo colocando na cabeça de alguém. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é. Albert Camus. É verdade. Fomos criados para a glória de Deus e o pecado oblitera tudo, fazendo com que a gente desvirtue o nosso caminho e se torne aquilo que não é para sermos. E o indivíduo no pecado, ele se sente o cara. Quanto mais ele desce, quanto mais ele escafunda na sujeira, melhor ele se sente e mais desdenha o outro. Eu lembro quando eu era criança, quando me convertia, etc., que os meus colegas riam de mim, ele é crente, né? Quente, do rabo quente, esse negócio assim. Escarneciam. Eu nunca liguei para aquilo. Engraçado, mas nunca liguei mesmo. Mas a verdade é que eles queriam me colocar para baixo para eu ficar igual a eles. E é ruim, né, pastor Heitor? Porque a gente olha, às vezes eu ando na rua junto com a minha esposa e vou vendo gente, a gente anda aqui no Rio de Janeiro, no caso, na Avenida Brasil, e vai vendo tanta gente envolvida com drogas, com crack e com outras coisas, e eu olho e falo, Sara, fico pensando, essa pessoa foi formada à imagem e semelhança de Deus e se tornou alguma coisa completamente disforme. Pior do que os animais, porque os animais não chegam a tanto. Pior. Não, porque eles não chegam a tanto. Já viu algum animal viciado em droga? Não, e é justamente o que a frase ela aponta, que ele se recusa a ser o que é. Ele não foi criado para ser aquilo. Né? Ele foi criado para se alimentar, toma um leite, come um feijão com arroz e tal, mas ele vai inalar um produto que vai fazer mal a ele. É contrassensual, é ilógico. Eu vejo os médicos bebendo, o médico fumando. Eu olho para eles e digo, você está dando uma lição de vida aí da pior qualidade possível. Da pior qualidade possível, porque tá se tornando aquilo que nem ele mesmo professa que deve fazer. E ele aquilo. sabe que aquilo ali está matando. É uma loucura. E está morrendo a cada dia. Enquanto eu estou vivendo, vou fazer 80 no ano que vem, se Deus quiser, até 120, ainda demora um pouquinho. Né? Mas eu não tenho problema nos meus pulmões. Eu tive uma gripe agora, peguei essa Covid maluca que apareceu por aí, mas é engraçado, se não afetou as suas vias aéreas inferiores, só as superiores. Mas fosse eu um fumante. O senhor não tem se recusado a ser aquilo que é para ser, não é? Então tem feito a vontade de Deus, tá? Agora, fosse um fumante, os pulmões aí estariam com sérias problemáticas. Sérias problemáticas. Li, gostei.
terminou agora, mas volta na semana que vem no programa Tudo Pela Graça. Eu e Henrique somos as feras das ideias aqui. Não nossas, mas digerimos muito bem. Um abração. Até lá.